我非常对不起弟兄。 Hoje pela manhã eu senti em falta com os irmãos. 那么，我本来开始说加拉太书以后，是说到以弗所， Porque depois de falarmos um pouco de Gálatas, eu pretendia falar de Efésios. 那么今天圣灵把我们带到巴拿巴的身上， Mas o Espírito Santo guiou a palavra para falarmos de Barnabé. 那么感谢主，一方面巴拿巴是要我们这样子的说明，是他的名字，虽然不能整下去。如果马可的名字在，他巴拿巴，我不要忘记巴拿巴。 No caso de Barnabé, nós vimos que numa situação dessas que ocorreu com João Marcos, se não tivesse ocorrido isso, o nome de Barnabé, quem sabe, ainda estaria presente. 因为如果没巴拿巴的话，马可也不会有的。 Mas também nós sabemos, se não houvesse Barnabé, não haveria João Marcos também. 那么今天我们继续来看，是哥罗西加拉太以后的第一本书，就是以弗所书。 Então, nesta noite, nós sim vamos dar sequência ao livro, em seguida, ao livro de Gálatas, que é a Epístola aos Efésios. 以弗所书在圣经里面可以说很重要的本书。 O livro de Efésios, dentro da Bíblia, ocupa uma importância bastante grande. 说起以弗所书来，可能说大家都懂得以弗所书。 Com respeito ao conteúdo do livro de Efésios, eu creio que todos devem ter um certo entendimento. 但是我们很少来告诉你，用看见整本以弗所书来说的什么。 Mas talvez poucos tenham a noção do que o livro de Efésios realmente trata como ideia central. 那以弗所书，它在接着加拉太书以后的，说明到一本以弗所书。 Portanto, na sequência da Bíblia, Efésios vem depois de Gálatas. 那么可以说，我们如果说整个圣经中心来说，如果中心是加拉太的话，那么这两本书，以弗所跟哥罗西，是相当重要的两个意思。 Como nós já mencionamos que Gálatas, ele praticamente é o livro central, é o livro central de toda a Bíblia. Efésios e Colossenses são então as duas asas que estão ao lado de Gálatas. 那么，关于以弗所来说，这里是神的经纶，说到神圣的经纶。 E o livro de Efésios, ele começa falando sobre a economia divina. 神有个负担， Deus tem um 他要把 encargo 它做出来。 que quer 这个负担 executá-lo. 也可以说是他的经纶。 Este encargo que ele quer executar, podemos traduzi-lo em sua economia. 那么这个经纶要把它经营下去， Essa economia é para ser levada a cabo. 一个农民啊， Economia, 那么这个把一个这个经纶做出去、实行下去的话，必须有人。 para que a economia, essa economia de Deus, ela possa ser executada, precisa do homem. 那么我们这边在读以弗所说为什么呢？我们把他的话语能够供应，把深深的了解清楚，而且可以供应人的。 E estes somos nós que estamos agora estudando e compreendendo o encargo dessa economia para ser levada a cabo. 那么以弗所书我们也知道了，是加拉太书的好像
如果这个飞机向前飞的话，那么以弗所书跟哥罗西是两个意思。 Como já mencionamos, dentro da figura do avião, Gálatas é a cabine central e Efésios e Colossenses formam as duas asas deste avião. 所以以弗所书在圣经里面，特别是关于神的经纶方面，占了相当大的这个地位。 Portanto, o livro de Efésios ocupa uma posição muito crucial e importante dentro do que diz respeito à economia de Deus. 如果两也是的话，那么先说到以弗所，那么再说到哥罗西。 Quanto a elas representarem as duas asas do avião, primeiro falamos de Efésios e depois de Colossenses. 那么我们现在来看，哥罗西书以弗所书为什么那么重要？ Por que o livro de Efésios é tão importante? 就是说，以弗所书第一章里面，是保罗奉神之意，做基督耶稣使徒的保罗，写信给以弗所的众圣徒，就是在基督耶稣里面有忠信的人。 Sigamos os versículos que estão registrados no capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 那么保罗他奉了神的旨意，做耶稣基督的使徒。 Paulo foi feito apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. 那么第一个使命是什么呢？非常重要的一个东西。 E aqui existe ponto muito importante. 那就是说，要写信给以弗所众信徒。 Para quem ele escreveu esta epístola? Aos santos que vivem em Éfeso. 那么这些信徒呢，也就是在基督耶稣里有忠信的人。 E quem são estes santos? São os fiéis em Cristo Jesus. 那么他下面说了说破的话语，愿安慰平安，重生我们的父。 主耶稣归于你们。 No versículo 2, existe, portanto, uma palavra de bênção, dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 我们说过，以弗所书在说到，神要把他的一个理想，要他的一个想法，要把它实行出来，他必须有个人把它写出来。 Como falamos, o livro de Efésios fala daquilo que estava no coração de Deus, que estava dentro dele uma ideia, um pensamento, que ele queria levá-la à execução, completar aquilo que estava dentro dele por meio do homem. 以弗所书有说到，神的经纶要告诉所有的人。 O livro de Efésios, portanto, quer transmitir a economia de Deus a todos os homens. 经纶是个以人物的东西，有那个在神里面所看见的，神所想把这个神的经纶实行出去的。 Essa economia, na verdade, é algo que está no coração de Deus, um plano de Deus para Ele querer levar adiante, executá-lo. 那么当然，它是一个计划，比如说，我们要准备叫请你们，我们也计划，但他的计划是特别的，特别是合乎神心意的，照着神的心意，照着圣灵的带领，做着他的计划。 Com respeito a plano, por exemplo, nós queremos que os jovens preguem o evangelho, então a gente monta plano de ação. É a mesma coisa aqui. Deus tem algo que vem da vontade dele, do coração dele, então ele prepara esse plano de ação para ser executado. 所以他这样的重要一本书，所以他特别介绍一个人。 E um livro tão importante quanto este, ele teve que escolher alguém. 就是有基督耶稣里的忠心的人，写信给他们，
那么叫他们等归于基督。那么叫谁写的呢？就是叫保罗写。 E quem Deus usou para poder escrever essas palavras foi o apóstolo Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso. 因为开头已经说了，做使徒耶稣基督使徒的保罗写的了以弗所书。 Porque, como o versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele foi a pessoa escolhida para expressar isso. 那么第二点来说，就第3节、第4节里面， Agora vejamos o versículo 3 e 4, que tem outros pontos importantes. 他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，在基督耶稣里面赐给我们天上那么有这个属灵的福气给我们。” Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 他要把天上的一个东西工作的方向，或者一个东西，一个大纲，一个就是负担，要在地上嘛把它做出来。 Ele tem um plano celestial, algo dos céus, que ele quer executá-lo nesta terra. 那么你们第一节已经讲过了，他要把它节选了保罗，为他做这样的事。 E versículo 1 diz que Deus escolheu Paulo para ser este que transmite. 而且是借着保罗写书信给以弗所的教会。 E por meio de Paulo, escrever esta carta aos santos em Éfeso. 而且说到以弗所教会里面的人，都是在耶稣基督里面有忠心的人。 E ele enfatiza que os santos em Éfeso são considerados os fiéis em Cristo Jesus. 所以说到这里的时候，他里面也相当的感动。 Ao falar disso, podemos dizer que Paulo estava um tanto emocionado, 愿恩典平安 constrangido 重生我们的父和耶稣基督归于你们。 por ele apresentar essa bênção, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 那么写信的人很清楚，是使徒保罗； Portanto, o escritor aqui é o apóstolo Paulo. 收信的人也很清楚， O receptor aqui, 以弗所教会里面的众圣徒。 os receptores aqui dessa carta também está claro, são os santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso. 所以他有祝福，是双方面的，就是说耶稣基督里面，祝福的平安。 恩典平安是由我们主耶稣基督归于你们。 E ele traz a bênção da graça e da paz a todos da parte de Deus e do Senhor Jesus. 这是前面开头的说法的话语。 São palavras de bênção 说法 nos inícios, nos versículos 就是说 iniciais. 他要把神上天上的福气赐给他们，是一般人。 E aí ele começa falando da bênção celestial que ele quer dar às pessoas. 那么他必须从父和主耶稣基督归于你们这边做以弗所书的人。 E a origem é da parte de Deus Pai, é da parte do Senhor Jesus Cristo, para todos os efésios. 所以他第3节就说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父里，在里面曾经赐给我们天上各样属灵的福气。” No versículo 3, ele bendiz Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 他写信给以弗所书，
以为佛所人已经特别的经验，已经接受到主的对他的信任。 Então, esses que receberam essa epístola, na verdade, já tinham recebido esta economia divina. 那么现在呢，他重新再把这个信也写给他们。 Mas, agora, com essa carta, ele está lembrando-os daquilo que eles receberam. 他说，他要写信给耶稣基督里忠心的人，这是保罗写给以弗所书里面，以弗所教会里面被忠心的人。 E estes que receberam essa carta eram estes fiéis em Éfeso. 那么下面到第3节，话语非常的重啊。他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，在灵里曾赐给我们天上各样属灵的福气。” No versículo 3, essa benção é relacionada a toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, da parte de Deus. 那以斯巴所这边人当然个个都是得救的人。 Com certeza, ao escrever aos Efésios, estava se referindo aos já 所以 salvos. 神 em 把 Éfeso. 所有天上各样的属灵的福气。 E toda sorte de bênção espiritual das regiões celestes já haviam sido dadas aos crentes em Éfeso. 那么这样属灵的福气，有好像什么呢？第4节说，好像神从创立世界之前，在耶稣基督里面拣选了你们，使你们成为他的圣洁， E, no 成 vers- 为圣洁。 e para saber que bênção espiritual, que sorte de bênção espiritual é essa, então o versículo 4 explica: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. 那么现在我们来到以弗所书的时候，那你们是以弗所书里面的对象。 Então, ao lermos o livro de Efésios, agora, considerem-se os Efésios, ou seja, os receptores dessa carta, tá bom? 所以我们愿意接受这样一本书进到我们里面。 Nós queremos receber o conteúdo desta carta para dentro de nós. 因为如果能够接受这样书的话，那么神的安慰平安从神那边来赐给我们，主耶稣基督归我们。 E aos que recebem esta carta desta forma, querem receber esse conteúdo, Deus concederá graça e paz da parte dele a todos nós. 所以这是他的开头的话语，所以是非常重要的。他是从耶稣基督使徒的保罗的话语。 Portanto, como já dissemos, palavras iniciais aqui em Éfeso são muito importantes com respeito a Paulo e aqueles que recebem essa carta. 那么第3节里面说到，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 因为在爱里面，曾赐给我们天上各样属灵的福气。 Porque foi Ele que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. 为什么要将这样子颂赞归于这个我们主耶稣基督的父呢？ Por que tal nível de bênção ou de bendizer ao Senhor, a Deus? 他借着他的儿子基督，把他所有曾经赐给我们天上各样属灵的福气。 Porque Deus em Cristo nos concedeu e nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual que vem das regiões 那不是一 celestiais. 点点的东西， Irmãos, isso não é algo pequeno. 天上各样属灵的福气赐给我们。 Toda sorte de bênção espiritual. 那么像什么呢？就说就如神从创世之前已经在基督里面拣选了我们。 E o que se refere a esta bênção espiritual? Versículo 4 diz: a escolha nele antes da fundação do mundo. 那么
使我们在他面前，能成为圣洁，无所没有这瑕疵的。 Ele nos escolheu em Cristo para que sejamos irrepreensíveis e santos perante Ele. 所以《以弗所书》写的那么高一本书， É um livro muito elevado. 他要把世界的创造世界之前的各样所领的福气，要赐给我们。 Ele quer nos dar toda sorte de bênção espiritual que vem das regiões celestes. 那么赐给谁呢？ Ele quer dar isso para quem? 赐给我们。 A nós. 我们谁呢？ E quem somos nós? 我们曾经在创立世界之前，我们在基督里面已经拣选了我们。 Nós somos os escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. 那么拣选我们这个人， E ao sermos escolhidos, 必须成为圣洁的， Ele nos escolheu com um propósito, para sermos santos 无有。 e para sermos irrepreensíveis. 所以，亲爱的弟兄们， Portanto, amados 这 irmãos, 开头里面的话语，就说到给我们这辈人是非常圣洁的、没有瑕疵的人。 o que o Senhor espera de nós que recebemos esta epístola é que sejamos santos e irrepreensíveis. 那么大的所领的福气给我们，好像什么呢？因为没有办法再形容了。这说了好了，所以他就在第4节就说了。 E esta bênção é tamanha, é grande, que não há como descrevê-la. 就如神在创造世界之前，在基督里面已经拣选了我们。 Imagine, irmãos, isso, quão grandioso é que antes da fundação do mundo, já em Cristo, nós fomos escolhidos. 你看，我们这辈人多么重要！ Você se vê importante ou não? 他有个观念，有个思想，有个计划， Deus tem um plano, Deus tem uma ideia, Deus tem um pensamento. 在还没做出来之前， Mas antes de executá-lo, 就觉得你这个人不错。 Ele nos escolheu dizendo, esse aí é importante. 所以在创世之前已经拣选了我， Por isso que antes da fundação do mundo, nos escolheu. 感谢赞美。 Louvado seja o Senhor. 第一点，我们在创世之前已经拣选的。 Portanto, um item importante é que escolhidos nele antes da fundação do mundo. 那么做什么呢？叫我们成为圣洁，没有瑕疵。 E qual o objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis. 完全圣洁的， Totalmente santos, 没有一点点瑕疵的。 sem mácula, sem mancha. 就是圣洁里面的东西，有脏的东西，他也都给它洗干净了。 Mesmo que haja em nós impurezas, máculas, mas quando passamos pela santificação, essas coisas são limpas. 所以才要拣选的人是非常非常重要的， Portanto, 重要性的。 por termos sido escolhidos para Ele, somos muito importantes. 本来他妈妈会介绍，你们信耶稣的，你进来好了。 Não foi assim, vamos escolher aí e tal, pega isso aqui. Assim. Não, não é assim não. 凡是接受他被接受主耶稣的人，接受他的他所说的我们话语，乃是我们在创世之间已经是定规好了。 Mas fomos escolhidos antes da fundação do mundo por Deus em Cristo. 感谢主， Louvado seja o Senhor. 我们在神在创世之前，已经拣选了我们。 Nosso Deus, Pai, antes da fundação do mundo, nos escolheu. 是我们在爱里面，在他里面就在他的爱，他的里面，我们主耶稣就爱，在他里面，大家成为圣洁，没有瑕疵。 Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. 亲爱的弟兄， Em amor. Cristo mesmo é amor. 就透气，
都记得我们所解释的话语，实在是我们非常的，心里非常喜乐，因为我们已经被他解释了，是没有瑕疵的。 Irmãos, ao ouvirmos e lermos tais palavras, isso deve trazer muita alegria ao nosso coração, porque o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. 因为没有瑕疵，他如果有瑕疵，他不会说最好东西给我们，因为没有瑕疵，把天上各样所灵的福气赐给我 Por 们。 querer nos tornar santos e irrepreensíveis, Ele fez com que o melhor que houvesse nas regiões celestes, toda a bênção fosse dada a nós. 感谢赞美主， Louvado seja o 成 Senhor. 为圣洁，没有瑕疵， Sermos santos e irrepreensíveis. 成为圣洁非常好，一点点的没有漏洞，有还本地皱纹是病。 Sermos santos, sem nada impuro. Sermos irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula. 那本来是我们成为圣洁，没有瑕疵，由于我们在后的日，在被以后的日子放放在我们的旨意里面，所有的都被裸去。 E em amor nos predestinou para Ele. 他是把预定我们达到耶稣基督的也叫儿子的名分。 Fomos predestinados também com um objetivo, para obtermos a filiação. 是的，所以感谢赞美主。所以以弗所书这些本书说的太好了。 Esse livro de Efésios, de fato, é muito bom. 我们今天每一个人在读的时候， Cada um de nós, ao lermos esses versículos, 都是我们成为圣洁没有瑕疵的人，瑕疵的人。 temos que perceber que o Senhor está nos tornando santos e irrepreensíveis. 你今天读了他的书了吗？ Você, ao ler isso, qual que é o seu sentimento? 他的书写给谁啊？ Ele está escrevendo isso para quem? 不是我写给我，写给你们读的人啊。 Não é para mim apenas, mas para vocês que estão lendo esse livro também. 感谢赞美。 Louvado seja o Senhor. 他已经要求我们成为圣洁，没有瑕疵。 Ele quer que sejamos santos e irrepreensíveis. 也有因我们爱我们，因为他爱我们，所以在他自己的责任里面的预定我们的儿子的名分。 E em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 关于儿子的名分，我们在哥罗西书加拉太书我们已经读过了。 Com respeito ao que é a filiação, eu creio que todos nós ficamos claros quando estudamos Gálatas. 我们得救的时候，好像小孩子一样， Nós, quando recém-salvos, éramos como crianças. 什么都不懂，不能一样，小孩子不能一样。 Nada entendíamos, éramos como Deve- crianças. 感谢主， Mas graças 在 ao 我们在 Senhor, 教会生活的里面， pelo fato de estarmos na vida da 神差 igreja, 遣有识字的人， Deus enviou pessoas como ministros, 长老、识字还有恩赐的人来帮助我们。 presbíteros, diáconos, aqueles que têm dons para nos ajudar. 感谢赞美主。所以他在这里要有没有说，就我们什么呢？也没有瑕疵。 E tudo isso com que objetivo, irmãos? Para que sejamos irrepreensíveis. 所以我们主耶稣把我们接受主耶稣的宝血的时候，总之所有瑕疵都被宝血擦干了。 Por meio do sangue precioso de Cristo, todas as manchas e máculas do passado foram lavadas e apagadas. 不是说你没有了， Não é que você não tem mais, 是被擦干了。 mas foram cobertas, foram apagadas. 感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 所以他这一部书里面说这句话语，使得我们非常得到安慰。 Portanto, ao lermos esses primeiros versículos de Efésios, nós somos bastante consolados. 那么第五节又说又因着爱我们
照着按照他自己的旨意所在的预定我们。 E no versículo 5 diz que fomos predestinados para Ele, para a filiação, segundo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom prazer da sua vontade. 他在那么东西里面解散起来，做什么呢？ No meio de tantos, Ele nos escolheu 是在他的儿子的名 e nos 分。 predestinou para obtermos a filiação. 哈利路亚！ Aleluia! 他先接受我们，圣洁没些价值。 Nos escolheu para santificarmos, para sermos irrepreensíveis. 预定我们， Nos predestinou 哎，借着耶稣基督的儿子的名分。 para ganharmos a filiação em Cristo. 哦，我的儿子的名， Puxa, filiação. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以在他的，他为什么呢？他喜爱我们， Por quê? Porque Ele nos ama. 预定我们在耶稣基督的儿子的名分。 Ele nos ama. Em amor, nos predestinou. 那这还不够， Mas não basta. 那么第六节更加有的还有东西给我们， No versículo 6 diz: 是他啊荣耀的恩典得到称赞。 para louvor da glória da sua graça. 他那个是把预定我们的儿子的名分，他的荣耀恩典得到称赞。 Ele nos predestinou para a filiação, para louvor da glória da sua graça. 这样的什么呢？是他在爱子里所赐给我们的。 E o que é essa graça? É que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. 那么我们从圣经里面来看，那么大的恩典给我们， Na 什么恩典 Bíblia, 呢？ na Bíblia nós podemos ver tamanha graça que nos foi dada. O que é isso? 我们可以走旧约里面，以赛亚书里面65章来看， Nós podemos todos abrir em Isaías capítulo 55, versículo 1. 他叫我们没有下子成为正确的。 Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. 他什么叫他给我们呢？他给我们东西不要代价的， E o que Ele nos dá é sem preço. 不要做零钱，不要零钱，哎，不要我努力做个好人，帮助他。 Sem dinheiro e sem preço. Sem esforço Eu entendi. de querer ser ou fazer Olha. algo. 恩典什么呢？ O que é graça? 你们在圣经已经看见了。 Vocês devem já 恩典什么？ podem ver o que é graça. 恩典就是神将他的儿子白白赐给我们。 Graça é Deus ter dado Cristo, o seu Filho, gratuitamente a todos nós. 不要代价， Sem pagar 不要 preço, 付零钱， sem dinheiro, 不用我们努力去争取。 sem esforço humano nosso. 感谢主，这么大的恩典给了我们， Tamanha graça nos foi dada. 他是照着这个恩典是照着他在爱子里面所赐给我们的。 Esta graça nos foi dada gratuitamente no amado. 哎，那么我们成为他的爱子了，已经圣洁了， Uma 没下 vez 子了。 que nós já somos os seus amados, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. 那么我们是孩子了，我们就这样的能够得到这样的恩典。 E porque nós estamos nessa condição, podemos receber tal graça. 恩典不是说零钱给你， E graça, para receber a graça, 是把他的儿子给我们。 não precisa de dinheiro nem preço, porque é Deus dando o seu próprio Filho a nós. 所以你接受他儿子，你有什么，他儿子给你什么。 E o que você precisar está no Filho. 因为神所有的住在儿子里面， Porque tudo que há em Deus está no Filho. 所以儿子把神把儿子，你有什么，他儿子都有， O que você precisa está no Filho. 这就是恩典。 Isto é graça, 他白白赐给我们，不用我们出代价， gratuitamente dada a nós, sem dinheiro e sem 不用我们 preço. 努力， Sem esforço, 白白拿的，这就恩典。 gratuitamente. Isso é graça. 那么
就我们历史说，是他荣耀的恩典，大家称赞。 para louvor da glória da sua graça, 这恩典是他在爱子里面所赐给我们的。 que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 哎，我们呢，的确叫我们借着他的爱子的恩典，他们救赎，过半得以说明。 E nele, neste amado, temos a redenção. 哎，一方面，神为什么救我们呢？ Por que precisamos de redenção? 因为他爱我们， Primeiro, porque Deus nos amou. 他看见我们在爱子里面，在爱子救赎我们， Ele, em amor, nos salvou. 他爱我们， Ele nos 把 amou. 中间我们犯罪所搭在他的地方，统统说明了。 Ele, em amor, nos perdoou de todos os pecados e transgressões e ofensas cometidas por nós no passado. 这叫什么？就是恩典。 Isso é por meio do quê? Da graça. 恩典什么呢？ O que é graça? 他把他儿子白白的赐给我们。 É Deus dar o seu próprio filho gratuitamente a nós. 不要我们去求，求你把儿子给我们。 Nós não precisamos chegar a Ele e rogar, por favor, nos dá o seu filho. 他已经给你了， Não, Ele já te deu. 听见没？这叫恩典 Isso é 啊！ graça. 你得到了没有？ Você recebeu? 我们每一个人都得到恩典。 Cada de nós recebeu. 这恩典什么？他将儿子白白给我们， Essa graça é o próprio Cristo, o Filho, dado a nós. 不要出代价， Sem preço, 不要用零钱， sem dinheiro, 也不要我们去做许多的功夫， sem esforço. 太好 Muito bom. 了。现在的人怎么样？ Amados irmãos, 所以这样这个话语，实在是我们得到非常的激励。 esta palavra nos encoraja de fato. 那么，而且，他这恩典啊，把我们所有的搭在他的地方，统统也在他说明了。 E por meio desta graça nós fomos redimidos, nossos pecados foram perdoados pelo seu sangue. 所以他在爱子里面被救赎过了，因为我们救赎的就是说犯罪他的说明了。 E essa redenção nós obtivemos em Cristo, que é o amado, e pelo seu sangue obtivemos a remissão dos nossos pecados. 因为我们最后得到说明，所以你保险期间我们里罪的案子都没有，什么都没有了。 E uma vez que fomos redimidos, uma vez que nós recebemos a remissão dos pecados, todas essas manchas foram cobertas e apagadas. 那么第5节后面就说了，就在他的说明丰富的恩典，我们找到他丰富的恩典，这恩典就是神将各种智慧充充足足的赐给我们。 E tudo isso é segundo a riqueza da sua graça, essa graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aleluia. 那么的智慧，每一个人都不同的。 Em toda a sabedoria e prudência, ou seja, diversificação na sabedoria. 好吗？你接受我们的主耶稣。 Nós, tudo isso por meio de Cristo Jesus. 你接受主耶稣，各样所领的福气都赐给我们。 Por meio de Cristo Jesus, toda sorte de bênção foi dada a nós. 这就是恩典。 Isso é graça. 恩典就是说，神把他儿子白白赐给我们， Graça é Deus dar o seu próprio filho gratuitamente a nós. 不要付代价，不要 Sem 出零 dinheiro, 钱， sem preço, 白白的给我了嘛。 gratuitamente. 感谢我们主。 Louvado seja o Senhor. 所以在他充充足足在耶稣基督里面充充足足在传给我们。 E isso foi derramado abundantemente sobre nós. 晚一点，第九节， Versículo 9. 都是照着他自己预定的美意，叫我们知道他怎么样的
咱们的奥秘。 desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. 从来没想着过，神把他儿子白白给我们， Uma coisa que nós não imaginávamos ocorreu de Deus dar o seu filho a nós 哎 gratuitamente. 以他这个儿子所有一切东西都给我们了。 Tudo aquilo que está no filho foi dado a nós. 我们有什么？有他的儿子，哎，他安定就给他，把安定就给我们了。 O que nós precisamos está no filho e tudo obtemos por meio desta graça. 所以感谢主啊！ Louvado seja o 所以 Senhor. 我们现在的都是他的美意， Tudo isso segundo o seu bom 这 prazer, o seu 从的 beneplácito. 赐给我们。 Que Deus, essa graça que Deus derramou a nós 哎 abundantemente. 第九节说，主照着他的有美意预定我们的美意，就我们知道他旨意的奥秘。 Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 有着他安排的，这是日子满足的时候，要将天上地上一切所有的，都在耶稣基督里面同归于一。 De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 这些是谁呢？他们要把它里面得到激励。 E nele, digo, no qual fomos também feitos herança. 就说这一里面，他们可以告诉，已经跟我们接受了， Em outras 给我 palavras, 们了。 nele nós obtemos isso como herança. 这样因为谁的自己的意思，就万事照着他的旨意所预定的。 Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 哎，叫他的荣耀，从我们那是现在基督耶稣里的盼望的人，可以得到了称赞。 Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 所以我们在他的真理上面，听见他的，叫他们、你们听见，你们都听见了，这个真理道理什么，都听见了，得救的道福音。 Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o evangelho da nossa salvação. 你们非但听见了，而且 Vocês não apenas ouviram, mas também nós cremos. 信什么？哎呀，这样好的东西， O que é crer? Crer é receber uma coisa, essa coisa tão boa. Eu quero para mim. 我不能帮他放弃。 Eu não posso deixar de mão. 感谢主，所以他在基督耶稣里面信他，所应许的生命的印证给我们了。 E nisso nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. 所以这生命在我们基督耶稣里面，照着他的神的长大。 E esse Espírito, ele não para de trabalhar em nós. 使我们得到的荣耀。 O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 我想，我就我们得到这里已经足够了。 Eu creio que basta lermos até este versículo, está bom demais. 以弗所书给我们的那么多的东西，使我们能够神把我们安定给我们，这安定就是他的儿子。 O livro de Efésios nos dá tantas coisas que na verdade vem por meio desta graça que é Filho dado a nós 使我 gratuitamente. 们能够得到儿子的名分。 Com o objetivo de que obtenhamos a filiação. 我有儿子的名分，可以向父神要求什么是我所需要的。 E ao obtermos a filiação, obtemos tudo aquilo que Deus Pai quer nos dar no Filho. 那父神能够把所有的给我们， E quando Deus Pai 为什么 nos 呢？ dá todas as coisas, 因为这是恩典。
Ele nos dá na forma da graça. 神把他儿子赐给我们， Deus dá o seu próprio Isso é Filho a de nós, amor. gratuitamente. Isso é graça. 所以亲爱的弟兄， Portanto, amados irmãos, 以弗所书的这本书啊，实在太高本书。 este livro de Efésios, de fato, é bastante elevado. 我想我写到这里， Eu vou parar por aqui. 盼望弟兄们能够回去，或者现在你们再重新来做，来把这个意思看。 Eu espero que agora Vamos mesmo tirar. e depois quando vocês voltarem, vocês desenvolvam isso que foi falado. 神不但在创世纪拣选了我们， Não apenas Deus nos escolheu antes da fundação do 哎 mundo, 预定我们大儿子的名分， mas também nos predestinou para obtermos a filiação. 有了这个名分，我们可以得到神的生命。 E nós, tendo essa filiação, nós mostra que ganhamos a vida de 哎 Deus. 那么他的生命里面所包括所有一切的，都给了我们。 E nessa vida, tudo aquilo que essa vida envolve e tem nela foi dado a nós. 我们感谢主，我们这地的，我们的以弗所给我们的，已经我们足够的，是我们享受了。 Podemos dizer que neste pouco que nós lemos, desfrutamos em Efésios, na verdade, já é muito para nós desfrutarmos. 所以从第一节到第十节里面， Portanto, do versículo 1 até o versículo 我盼望 14, 今天你们回去以后， espero que vocês, ao regressarem, 哎，好好的来完成这个情形。 vocês penetrem nesses versículos e revisem, desfrutem. 那么他明天还要再给我们， Amanhã, 更加重的东西。 cremos que o Senhor amanhã nos dará algo mais ainda para complementar algo mais profundo. 所以不说是这讲到，把所有的最好的东西都已经给了我们。 Portanto, aqui em Efésios podemos ver que o melhor do melhor foi dado a nós. 所以盼望你回去以后，一切导读， Por favor, 每一个字， leiam e orem cada versículo que foi lido hoje, tá bom? Cada palavra. 不要他的太多，就到14节为止就可以了。 Não precisa ler mais do que do 1 ao 14, tá bom? 如果 É suficiente. 这个主许可的话， Se o Senhor 我们提 permitir, 前记着来享受 amanhã 他所给我们的恩典。 vamos continuar desfrutando desta graça que Ele nos concedeu. 那我现在问你们，什么叫恩典？ Então agora, vamos perguntar para todo mundo aí. O que é graça? 哎，神把他的儿子白白给我们， Deus deu o seu Filho a nós gratuitamente. 不要去零件，不 Sem 要去 dinheiro, 累积， sem preço, 哎，白白的给我们， gratuitamente. 这什么？这恩典 Isto é graça. 啊！所以话说是我们写的开头讲的这个恩典。 Portanto, abrimos o livro de Efésios desfrutando da graça. 我想我们明天再继续下去。 Amanhã continuamos, tá bom? 啊，好吧。那么今天晚上，我在明天早上好好的去享受导读这样的圣经。 Hoje à noite mesmo, amanhã pela manhã, eu espero que vocês de fato desfrutem lendo e orando esses versículos, tá bom? 那么你们现在呢，就在这里读读，看哪里不是你的，你等会再来分享。 E agora, em pequenos grupos, depois aqui nos testemunhos, veja o que você ganhou, o que você desfrutou dessa porção de hoje, tá? Amém? Vamos então nos levantar e revisar em pequenos grupos.